Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à lição de número 9, que tem por título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. O texto áureo encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, e nos diz: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Já a verdade prática nos ensina, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto da Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 ao 25. Acompanhe a leitura, por favor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo, rememorar a natureza da Igreja do Novo Testamento. E, finalmente, terceiro, confirmar a importância e a necessidade da Igreja. Meus irmãos, como de costume, eu gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. E se você deseja entrar em algum dos nossos grupos de WhatsApp, que são usados apenas para recebimento dos materiais, ou seja, as notas de aula e o link dos vídeos assim que eles são disponibilizados, os irmãos enviam a mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. E o nosso irmão Terêncio, aí do Brasil, com muita alegria, vai encaminhar para os irmãos o link dos grupos, e sendo que para os irmãos, basta entrar em apenas um dos grupos, porque nós temos 4 grupos formados, porém, todos os grupos recebem sempre o mesmo material. Então não há necessidade dos irmãos entrarem em mais do que um grupo. Um grupo apenas é suficiente. Em desejando entrar nesses grupos WhatsApp, envia a mensagem neste QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, que o nosso irmão Terêncio enviará para você o link para os links, dos grupos para que os irmãos entrem nos grupos. Mas aí aqui existe um detalhe importante, meus irmãos, já temos 2 grupos que estão lotados. Então, os irmãos tentem em todos os links, tenta no primeiro, se não deu certo, tenta no segundo, se não deu certo, tenta no terceiro ou no quarto, porque um dos 4 grupos vai ter lugar, vai ter espaço para que o irmão se cadastre, para que o irmão entre nos grupos. Então, se o primeiro link está cheio, tente no segundo, se estiver cheio também, tente no terceiro, porque sempre no mínimo vai ter 1 ou 2 grupos com lugares disponíveis para os irmãos entrarem. Então, os irmãos fiquem à vontade. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que se dizem cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma.
Meus irmãos, tratar deste tema, ou seja, falar a respeito dos desigrejados, sempre representa um grande desafio. Em primeiro lugar, é muito importante que nós entendamos que entre aqueles que são chamados, são classificados como os desigrejados, nós temos pelo menos, notem, pelo menos dois grandes grupos. O primeiro grupo, chamado de desigrejado, é formado por aqueles irmãos que saíram das igrejas, não congregam mais nas igrejas, em igrejas institucionalizadas, em igrejas locais, tipo Assembleia de Deus, Batista, eles não congregam mais em igrejas por causa de decepções que eles sofreram dentro da igreja. Pode ser decepções com o ministério da igreja, pode ser decepções com os irmãos, com o sistema, com a doutrina, enfim. Esse primeiro grupo é formado por pessoas que saíram da igreja, ou seja, não fazem mais parte de nenhuma igreja local, justamente porque sofreram uma grande decepção ou tiveram grandes problemas em relação àquilo que eles esperavam da igreja, aquilo que eles esperavam do convívio com os irmãos e não tiveram a resposta positiva que eles quiseram. Então eles se decepcionaram e saíram. Hoje não congregam, não fazem mais parte de nenhuma denominação, de nenhuma igreja local. Este então é o primeiro grupo. Já o segundo grupo, e justamente este segundo grupo é o que o pastor, o escritor, o comentarista dessa lição está tratando nessa lição. Este segundo grupo é formado pelos críticos, por aquelas pessoas que não estão nas igrejas, não fazem parte de igrejas locais, porque eles criticam ou eles não aceitam o sistema de governo, o sistema de direção, o sistema de administração, o sistema de condução utilizado nas igrejas locais. Então percebam que dentro desse grupo dos desigrejados temos estes dois grandes grupos, aqueles que não fazem mais parte de nenhuma igreja local por conta de uma decepção sofrida e aqueles que não querem se adequar, aqueles que criticam o modelo administrativo, o modelo eclesiástico usado nas igrejas na atualidade. Então, o pastor, comentarista dessa lição, José Gonçalves, ele está tratando tão somente, queridos irmãos, com este segundo grupo, que são os críticos do sistema, aqueles que não fazem parte de uma igreja local, porque não aceitam o sistema eclesiástico utilizado ali, o sistema administrativo, eclesiástico, pastoral, que é utilizado na administração dessas igrejas. Então é importante nós entendermos esses dois grandes grupos. Se algum dos nossos irmãos que nos assistem faz parte dos desigrejados, que não vão mais na igreja por conta de uma decepção sofrida em uma dessas igrejas, ou na sua experiência em congregação, em igreja local, saiba de uma coisa, querido irmão, querida irmã, queridos irmãos, não existe igreja perfeita. Por que não existe igreja local perfeita? Quero dizer, igreja onde convivem seres humanos. Por que não existe igrejas perfeitas? Em primeiro lugar, não existem igrejas perfeitas porque a igreja é formada por seres imperfeitos que somos nós. Nós somos pecadores, nós erramos, nós ofendemos, nós decepcionamos, nós machucamos as pessoas naturalmente. Todos nós, como seres humanos, infelizmente, praticamos estes erros no nosso relacionamento, no nosso convívio com outros irmãos. Então, em primeiro lugar, é importante que todos nós tenhamos isso na consciência. Não existe igreja perfeita. Assim como não existe família perfeita, não existe relacionamento perfeito, seja casamento, seja relacionamento de pais e filhos. Por que não existe relacionamento perfeito? Porque nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que normalmente machucam, que decepcionam, enfim. Nós não conseguimos atingir um nível de perfeição, queridos irmãos. Na realidade, nós estamos muito longe disso. Então, nesse começo de lição, falando com os irmãos, porventura algum irmão que não congregue em nenhuma igreja local porque se enquadra nesse primeiro grupo das pessoas que estão decepcionadas, em primeiro lugar você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Não existe igreja perfeita, não existe pastor, não existe convívio com os irmãos, não existe um local onde seres humanos se relacionem, onde não haja decepção, onde não haja, vamos dizer assim, alguém machucando o outro, alguém, enfim.
Não existe. Isso significa que em todas as igrejas nós encontraremos problema. Porém, se você enfrentou problemas na igreja local onde você congregava, a solução não é deixar de congregar, a solução é buscar uma outra igreja, buscar um outro convívio, um outro, vamos dizer assim, uma outra comunidade cristã. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito em relação a essa questão de comunidade cristã. Mas lembrando, tomando em consideração que uma igreja também é uma comunidade cristã, porque existem muitas pessoas que têm muitas coisas em comum ali. Então o irmão ou a irmã procure uma outra igreja onde você se identifique, onde você veja que a doutrina fala ao seu coração, não de acordo com o que o seu coração quer ouvir, mas você sentindo Deus falar. E saiba que nessa igreja você também vai encontrar problema. Mas é de suma importância que todos nós, principalmente no início da nossa fé, tenhamos um local para congregar, sejamos pastoreados por alguém. Porque, queridos, no início da nossa fé, até que nós atinjamos um nível de maturidade espiritual, nós precisamos ser pastoreados, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos ovelhas. E ovelhas, elas precisam ser direcionadas por um pastor, porque se a ovelha não for direcionada por um pastor, o que acontece? Além de ser direcionada, também protegida, o lobo, que são os adversários, vem e acaba arrebatando esta ovelha do rebanho. Então as pessoas que são, principalmente os novos convertidos, precisam necessariamente serem acompanhadas, serem pastoreadas, serem doutrinadas, sejam ajudadas no seu processo de maturidade, de crescimento espiritual até atingirem a maturidade. Porque uma pessoa que está em casa, congregando em casa, mesmo que a pessoa assista vídeos na internet, assista pregações e tudo mais, não é a mesma coisa do que um pastoreado, do que um discipulado presente. Um discipulado é assim presencial entre você e a pessoa que está ali te orientando. Faz muita falta e é muito importante que os desigrejados, que as pessoas que não se sentem, que foram decepcionadas por conta de alguma situação na igreja, entendam isso. Para a sua saúde espiritual, para que o seu crescimento espiritual seja sadio, é de suma importância que você seja discipulado por alguém, é de suma importância que você esteja na comunhão com os irmãos, porque isso gera crescimento, isso gera satisfação, isso gera em nós aquele sentimento de pertencimento que é muito importante quando nós estamos ali começando na jornada da salvação, começando ali no caminho rumo a Jerusalém Celestial. Então, entendam essa questão já logo no início. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja que não tenha problemas. Não existe igreja onde nós não nos decepcionemos e onde nós não sejamos machucados. De um grau maior ou de um grau menor, sempre nós nos decepcionamos. De um grau maior ou em um grau menor, sempre nós somos machucados. E o importante é que nós entendamos que nós precisamos entender o que aconteceu, perdoar essas pessoas que nos ofenderam e seguir em frente. Se aquela igreja não atende, vamos dizer assim, é uma igreja que está gerando muito mais decepção do que gerando crescimento, está gerando muito mais tristeza do que alegria, talvez seja realmente o momento de você buscar uma outra igreja, de você buscar um outro local para continuar no seu crescimento espiritual. Eu entendo, queridos irmãos, que muitos de vocês talvez não entendam essa questão de eu estar sugerindo que saiam desta igreja e vá para outra, como na aula anterior, quando eu mencionei a respeito das pessoas que não estão, vamos dizer assim, não concordam com a nossa doutrina a respeito dos dons espirituais. Eu falei claramente, a pessoa não está contente aqui, vá congregar num outro lugar onde as pessoas falem a mesma língua. Hoje existem muitas portas, existem muitas igrejas, e aqui eu não quero julgar, por exemplo, se a igreja A é certa ou errada, se a igreja B é certa ou errada. Nós entendemos que existem algumas igrejas que pregam a salvação, mesmo tendo alguns pontos divergentes em relação à salvação, em relação ao Espírito Santo, em relação aos dons espirituais. Porém, isso não interfere na salvação. Não importa se nós somos ou não batizados no Espírito Santo, se nós
cremos em Cristo Jesus, aceitamos a Cristo Jesus e passamos pelo novo nascimento, nós recebemos a salvação. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo, se o Senhor Jesus Cristo voltar, ou se essa pessoa passar para a eternidade, ou seja, vier a falecer, se a pessoa foi fiel enquanto em vida, essa pessoa está salva. Ninguém vai perder a salvação por não ser batizado no Espírito Santo. Então, voltando ao que eu estava dizendo, algumas pessoas se escandalizam com essa situação, né, ou com essa minha posição de aconselhar que as pessoas vão para outras igrejas. Irmãos, ninguém está preso a igreja nenhuma, no sentido de, eu estou aqui, eu não posso sair desta igreja. Não, hoje nós temos liberdade. Desde que você vá para uma igreja que pregue a verdade e não busque te batizar novamente, né, como nós temos visto algumas congregações por aí, algumas denominações por aí que querem, recebe a pessoa lá, mas quer batizar novamente essa pessoa, tirando essas igrejas, todos nós temos liberdade para sair desta igreja e ir para aquela, de acordo com aquilo que o nosso, não vou dizer que o nosso coração está dizendo, mas tipo, se você está no lugar onde você tem mais decepção do que alegria, onde você é mais machucado do que tratado, talvez você não esteja no lugar certo. Talvez você precise ou mudar de congregação na mesma denominação, ou mesmo ir para uma outra denominação que também pregue a verdade. Então fiquem à vontade, porque o nosso objetivo, queridos irmãos, não é tão somente encher a nossa igreja. O nosso objetivo é instruir aos irmãos para que os irmãos não percam a sua salvação. Assembleano fiel vai para o céu, mas batista fiel também vai para o céu. Presbiteriano fiel também vai para o céu. Pessoal, os irmãos da igreja Deus é Amor, que são fiéis, também vão para o céu. Então, queridos irmãos, não é a placa de igreja que vai nos levar para o céu, e sim o nosso procedimento diante da palavra de Deus, a nossa obediência aos mandamentos do Senhor e o desenvolvimento da nossa comunhão com o Espírito Santo, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a nos desenvolver espiritualmente. Então, eu sou assembleano na veia, vamos dizer assim, nasci na Assembleia, nunca pensei em sair e acredito que eu nunca vá sair desta igreja porque eu amo esta igreja. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é uma igreja que eu amo, estou nela desde 30 de setembro de 1990, o dia que eu aceitei a Cristo na Assembleia de Deus. E nunca pensei em sair e não penso em sair. Essa igreja, eu amo esta igreja. Porém, nós precisamos entender que existem pessoas, por exemplo, que não se adaptam, não vou dizer que não se adaptam, por exemplo, mas infelizmente chega numa congregação onde ela é mais machucada do que ajudada. Talvez a pessoa não seja ali o lugar certo, ela precise mudar de congregação ou mesmo mudar de denominação. O importante é que a pessoa vá para uma igreja onde se pregue a verdade. Então, meus irmãos que se enquadram nessa categoria dos desigrejados porque foram machucados por alguém, entendam que é muito importante que você passe por cima dessa situação, procure uma igreja local e passe a congregar, para que o seu discipulado continue, ou seja retomado, o seu discipulado, o seu processo de discipulado seja retomado e você possa crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na questão da comunhão, né, no compartilhar da comunhão entre os irmãos, que é uma coisa muito importante para cada um de nós. Um dado importante a ser mencionado, queridos irmãos, é que em 2018 havia quase 10 milhões de pessoas que se intitulavam desigrejados aqui no Brasil. 10 milhões, quase 10 milhões de pessoas que se intitulavam desigrejados no Brasil. É um número muito expressivo de pessoas. Na realidade, é uma grande multidão de pessoas. Agora, retomando o objetivo da lição, da presente lição, lembrando aos irmãos mais uma vez que o comentarista está tratando da segunda grande classe dos desigrejados, que são aqueles que não se submetem ao sistema religioso, não se submetem ao sistema eclesiástico de administração da igreja local. Paradoxalmente, esse grupo religioso diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde se possa reunir, diz
ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. Meus irmãos, aqui nós vemos, segundo o comentarista tem pontuado, nesse parágrafo, nessas frases, que esse grupo que se intitula os desigrejados, que fazem parte do grupo dos críticos do sistema, eles acreditam que toda essa questão que a igreja local desenvolve hoje, que seria a questão do pastorado, do ministério, a questão das igrejas, a questão do credo, tudo aquilo que forma ou que dá forma à igreja local, essas pessoas, essa classe de pessoas, os desigrejados, que são os críticos do sistema, eles não concordam com nada disso. Na realidade, eles defendem que nada disso pode existir na igreja ou como igreja, porque lá na igreja primitiva não tinha nenhuma destas coisas. Este é o posicionamento deles, segundo o comentarista tem pontuado. Porém, meus irmãos, se nós formos olhar com cuidado a estrutura da igreja primitiva, principalmente que encontramos ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos que a igreja primitiva tinha sim uma estrutura no sentido de ela tinha uma liderança. Os desigrejados combatem essa questão da igreja local ter um clero, ter uma liderança, dizendo que a igreja primitiva não tinha, mas tinha sim. Se nós olharmos com cuidado o que diz ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja primitiva, ela iniciou sendo dirigida pelos próprios apóstolos, os 11 apóstolos de Cristo Jesus que caminharam com ele ali durante os seus quase 3 anos e meio de ministério. Esses 11 apóstolos, eles formavam ali a direção da igreja. Então, dizer que a igreja primitiva não tinha uma direção é, no mínimo, a pessoa não conseguir interpretar direitinho o que diz o Ato dos Apóstolos, porque os apóstolos estavam ali como direção da igreja. Vamos ler o que está ali em Atos, no capítulo 15, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então vejam, quando Paulo e Barnabé chegaram ali a Jerusalém, que está relatado em Atos 15, quem os recebeu? Justamente os apóstolos e os anciãos. Esses apóstolos faziam parte da liderança da igreja ali em Jerusalém, sendo que o maior, vamos dizer assim, o maior pastor ali, o líder ali, tinha se tornado Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, tinha se tornado o líder maior da igreja ali em Jerusalém. Então dizer que a igreja primitiva não tinha liderança, no mínimo, mostra um pouco de desconhecimento realmente do que está sendo ensinado, do que está sendo passado ali no livro de Atos dos Apóstolos. Um outro ponto que eles combatem é em relação à linha doutrinária. Os críticos do sistema, os chamados desigrejados, que são críticos do sistema religioso, eles defendem que a igreja primitiva não tinha, vamos dizer assim, uma doutrina, não tinha uma linha doutrinária, não tinha uma linha teológica para ser seguida. E justamente nesse ato, nesse capítulo 15 do livro de Atos, nós vemos que a igreja, o concílio da igreja se reuniu ali em Jerusalém, justamente para estabelecer uma linha doutrinária. Como assim estabelecer uma linha doutrinária? Os salvos na época da igreja primitiva, que faziam parte dos judeus, eles tinham uma linha doutrinária que era o quê? Era a lei de Moisés. Então eles baseavam a sua vida, a sua devoção a Deus, praticamente totalmente ali na lei de Moisés. Porém, para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, alguém que era judeu estava tentando obrigá-los também a seguir as leis de Moisés. E isso deu uma confusão muito grande lá no campo missionário, e Paulo e Barnabé vieram juntos com esses judeus, que a Bíblia chama de judaizantes, voltaram para Jerusalém e para discutir o tema. E ali naquele concílio tratado em Atos 15, foi determinado ali pela direção da igreja em Jerusalém que para os gentios não seria colocado nenhum outro tipo de encargo no sentido de seguir a lei de Moisés, mas que eles observassem algumas coisas que eram necessárias, que era se abster da idolatria, da prostituição,
não comer sangue e não comer do que é sufocado. Talvez eu tenha me esquecido de algum dos itens, mas foi direcionado para os gentios essas 4 regras básicas ou 4 regras iniciais no que diz respeito à sua observância como cristão. E depois, queridos irmãos, Paulo, usado pelo Espírito Santo, fez todo o estabelecimento da base doutrinária para a igreja através das suas cartas. Então percebam que a igreja primitiva tinha liderança, a igreja primitiva tinha ali uma linha doutrinária, tanto uma linha doutrinária para os judeus quanto uma linha doutrinária para os gentios, e depois Paulo, usado pelo Espírito Santo, montou, ou seja, formou toda a base doutrinária da igreja para que nós a seguíssemos, para que nós a observássemos. Então, igreja primitiva tinha liderança e também tinha linha doutrinária, completamente ao inverso, oposto daquilo que defendem os críticos do sistema religioso. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Aqui, meus irmãos, temos um outro ponto importante a ser considerado. Os críticos do sistema eclesiástico dizem, como diz o comentarista aqui, que essa questão da estrutura organizacional seria apostatar do modelo definido ali na igreja primitiva. Porém, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que foi o próprio Deus quem estabeleceu uma hierarquia organizacional na igreja. De que forma? Quando o Pai distribuiu os dons ministeriais. Na realidade foi Cristo, os dons ministeriais vêm por Cristo. Quando Cristo distribuiu os dons ministeriais. E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, as pessoas que receberam de Deus, do Senhor Jesus Cristo, esses dons ministeriais, eles são chamados para liderar, para discipular outras pessoas. E isso não é um símbolo de uma estrutura organizacional? Outro ponto, Paulo pediu tanto para Timóteo quanto para Tito estabelecer presbíteros nas cidades. O que é um presbítero se não um líder? O que é um presbítero, um bispo, como o próprio apóstolo Pedro se intitulava bispo? O que é um bispo? O que é a pessoa, a figura de um presbítero, se não alguém que exerce liderança sobre um grupo, ou seja, alguém que forma ali uma estrutura organizacional de uma igreja? Então percebam, queridos irmãos, que a Bíblia é clara em nos demonstrar essa hierarquia, nos demonstrar essa relação entre liderança e liderado, que confirma claramente a necessidade de haver uma estrutura organizacional na igreja visível, na igreja local. Aqui precisamos lembrar, mais uma vez, que nós temos a igreja invisível de Cristo e temos a igreja visível, que é a igreja local. A igreja invisível de Cristo é formada por crentes de todas as denominações, por crentes de em todo o mundo, não importando a nação, não importando a denominação, desde que sejam crentes, pessoas que aceitaram a Cristo e são fiéis e permanecem fiéis a Ele, essas pessoas são membros, fazem parte da igreja invisível de Cristo. Já por outro lado, nós temos a igreja local. Essa igreja local deveria ser uma representante da igreja invisível. Ou seja, as pessoas que fazem parte da igreja invisível deveriam congregar em uma igreja local. Só que não existe uma igreja local que seja representante única da igreja invisível. Conforme eu mencionei, dentro da Assembleia de Deus, que é a minha igreja, que eu amo, que eu sirvo há mais de 30 anos, que eu estou aqui e não tenho desejo de sair, dentro da Assembleia de Deus há muitas pessoas salvas, há muitas pessoas que fazem parte, além da Assembleia de Deus, da igreja local chamada Assembleia de Deus, também fazem parte da igreja invisível de Cristo. Dentro da igreja batista é a mesma coisa. Dentro da igreja batista existem muitas pessoas que são membros da igreja batista e também fazem parte da igreja invisível de Cristo. E dentro da igreja presbiteriana, dentro da igreja Deus é Amor, enfim, todas as igrejas que pregam a verdade, existem cristãos salvos ali dentro.
E a igreja local é simplesmente uma representante da igreja invisível. Tudo bem, existem muitas igrejas locais que não têm nada a ver com a igreja de Cristo, com a igreja invisível de Cristo. Não tem nada a ver com a vamos dizer assim, com aquilo que o verdadeiro evangelho prega. São as igrejas consideradas heréticas, igrejas que pregam heresia, igrejas que ensinam coisas erradas, ensinam heresias, né, aos seus membros, e nem dentro dessas igrejas eu me arrisco a dizer que não possa haver salvos. Mesmo dentro de igrejas onde se prega heresia, eu não tenho a ousadia de dizer que não existe nenhum salvo ali dentro. Eu não tenho essa coragem porque eu não tenho essa convicção. Só que o que ocorre, o que com certeza vai ocorrer é o seguinte: a pessoa que está dentro de uma igreja que prega heresia, que é sincera e fiel a Deus, ela vai ser incomodada pelo Espírito Santo a sair do meio daquela igreja, porque aquela doutrina, aquela heresia que a pessoa está recebendo faz mal para ela. E o Espírito Santo acaba incomodando aquela pessoa, abrindo os olhos espirituais daquela pessoa, e ela acaba saindo daquela igreja e indo para uma outra igreja onde a verdade é pregada. Então percebam que nós temos essas duas situações. Igreja invisível, que é formada por todos os crentes salvos do mundo inteiro, e a igreja local, que é a igreja onde congregamos. No nosso caso, somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No meu caso em particular, Ministério do Belém. Mesmo aqui nos Estados Unidos, fazemos parte desta igreja, apesar de que aqui, meus irmãos, onde nós estamos, na cidade de Columbus, no estado de Indiana, não existe nenhuma igreja evangélica. Eu, pelo menos, não encontrei nenhuma igreja evangélica em língua portuguesa nas proximidades aqui de onde nós moramos. Então, nós estamos aqui há 3 meses. Estamos há 3 meses sem... Não 3 meses. Mês passado nós fomos na nossa sede, que fica aqui numa cidade a 3 horas e meia de carro, quase 4 horas de carro, ali em Columbus, só que aí estado de Ohio, onde dirige ali o pastor Marco Krebs, que é o pastor regional de lá. Então nós aqui, minha família, né, minha esposa e eu que estamos aqui em Columbus, Indiana, somos filiados ali à igreja de Columbus, Ohio, mas são 3 horas e meia de viagem, na verdade quase 4 horas de viagem entre aqui onde nós estamos até esta igreja. Então é praticamente impossível de nós congregarmos. Nós vamos lá de vez em quando porque são 7 horas de viagem, 8 horas de viagem, 4 para ir, 4 para voltar. Então percebam a dificuldade. Nós estamos, até peço oração para os irmãos, para que os irmãos nos ajudem com as vossas orações, para o Senhor nos direcionar aqui a respeito do que fazer. Provavelmente vamos começar um ponto de pregação nesse lugar, mas para os irmãos terem uma ideia, até os brasileiros são muito poucos aqui. Conhecemos alguns brasileiros, uns 4 ou 5 famílias ali que trabalham junto conosco na mesma empresa, e tem mais algumas outras famílias que de vez em quando se reúnem, mas não há assim abertura, assim uma abertura fácil para se pregar o evangelho, porque estamos todos muito distantes. Então os irmãos nos ajudem a que o Senhor nos dê uma estratégia para que nós passemos a realmente, que uma porta se abra para nós, para que comecemos a fazer um trabalho evangelístico, talvez culto nos lares. Para os irmãos terem uma ideia, só tem mais uma família de cristãos aqui que nós conhecemos, que inclusive ainda não deu certo de nós nos encontrarmos para tratar dos assuntos do reino, mas as coisas aqui são muito longe, muito espalhadas, muito difíceis. Então nos ajudem com as vossas orações para que o Senhor nos abra uma porta, o Senhor nos dê assim uma condição de nós começarmos um trabalho de evangelização aqui para a glória do nome do Senhor. Precisamos organizar muita coisa. A nossa casa, como eu mencionei para os irmãos, ainda não tem móveis, estamos comprando os móveis devagar, então existem muitas coisas que precisamos definir, mas os irmãos já nos apresentem com as vossas orações para que o nome do Senhor seja glorificado aqui onde o Senhor nos trouxe para a glória do seu nome. Voltando então, as pessoas que fazem parte da igreja local e são salvas, elas também fazem parte da igreja invisível, da igreja de Cristo. Agora, existem pessoas que fazem parte da igreja local que não fazem parte da igreja invisível porque essas pessoas não são salvas. Então, queridos irmãos, não é apenas necessário fazer parte de uma igreja local. É, em primeiro lugar, necessário fazer parte da igreja invisível, ser realmente um salvo em Cristo Jesus. E conforme mencionamos, o congregar numa igreja local é importante justamente para nos ajudar no crescimento espiritual.
nos ajudar no processo de amadurecimento, nos ajudar no processo de aprendizado, de crescimento ali no conhecimento da palavra de Deus e principalmente no fato de ser pastoreado por alguém. É muito importante esse processo, principalmente na vida de alguém que está ainda dando os primeiros passos na fé, antes dessa pessoa atingir aí a maturidade espiritual. Nesta lição, procuraremos entender a natureza deste fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Lembrando aqui que o comentarista está tratando basicamente dos críticos do sistema religioso e não daqueles que estão desigrejados pelo fato de terem sido decepcionados em alguma igreja, por um pastor, pelos irmãos, por alguma coisa que aconteceu dentro de uma igreja local. Basicamente, o comentarista está tratando dos críticos do sistema. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro possui uma gloriosa missão. Então, aqui o comentarista nos dá uma visão geral dos temas que serão tratados nesta lição. A palavra-chave para esta lição é desigrejados. Chegamos agora ao tópico 1 que nos diz visão e prática do movimento dos desigrejados. Subtópico 1. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. O que significa isso? Que os críticos do sistema são contra toda forma de quê? De se organizar, de se montar o que nós chamamos hoje de uma igreja local. O que é uma igreja local? Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja local, uma igreja visível, uma igreja que é uma instituição que tem o pastorado, que é, no caso, a administração, né, que é composta pelo ministério da igreja, tem a parte organizacional, tem a parte do credo, né, daquilo que nós cremos, daquilo que nós defendemos, da linha doutrinária que nós seguimos como Assembleia de Deus. Tudo isso nós, como igreja, temos, e são justamente estas questões que os críticos dos sistemas não aceitam e apontam, né, como que nós estamos fora do modelo da igreja primitiva. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Quem foi Constantino, meus irmãos? Constantino foi um rei ali do Império Romano que aceitou a Cristo e, por conta disso, porque por conta dele ser uma autoridade, uma realeza, a igreja acabou sendo, abre aspas, contaminada com muitas pessoas que iam para a igreja, mas na realidade ela não se convertia. Elas iam para a igreja porque o rei era cristão. Elas iam para a igreja porque o rei estava ali congregando. Então, as pessoas não iam para a igreja porque realmente recebiam a salvação em Cristo Jesus, se arrependiam dos seus pecados e procuravam ali, buscavam a salvação em Cristo Jesus. Não, as pessoas iam para a igreja porque o rei estava lá. E isso foi um desastre muito grande no que diz respeito à pureza da igreja, vamos dizer assim, o nível de espiritualidade da igreja. Isso foi assim um marco muito ruim no que diz respeito à qualidade da espiritualidade da igreja, porque começou a haver muita mistura e entrou a questão do fator político, aquele fator do favorecimento, enfim. A espiritualidade foi totalmente derrubada, vamos dizer assim, o nível de espiritualidade naquele período foi extremamente derrubado dentro da igreja. E ali, então, meio que houve uma institucionalização da igreja. Ou seja, a igreja virou ali como se pudéssemos dizer, se fizéssemos uma comparação muito superficial, é como se a igreja passasse a ser uma empresa. E é justamente essa questão que os críticos do sistema apontam para nós hoje, nós como igreja local, que hoje a igreja local muitas vezes funciona como uma empresa. Mas na realidade, meus irmãos,
Nós sabemos que existem igrejas, existem denominações que realmente se comportam como uma empresa, porque elas estão buscando lucro. Porém, a Assembleia de Deus, pelo menos as que eu congreguei, na realidade, a maioria absoluta das Assembleias de Deus não são empresas, são igrejas, são instituições religiosas que estão buscando o quê? O aumento, o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus. Porém, ainda falando da igreja primitiva, é importante nós nos atentarmos para um grande detalhe. A institucionalização da igreja, nós podemos ver até que ela começou ali na igreja primitiva. Porque hoje, os críticos do sistema, eles defendem, né, um sistema completamente livre, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de linha doutrinária. É só se reunir para falar da Bíblia, para falar de Jesus. Porém, nós vemos que já na igreja primitiva, já começou uma institucionalização. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que os discípulos seguiam a doutrina dos apóstolos, isso não representa de uma certa forma, um nível de organização doutrinária? Os discípulos seguiam a doutrina dos apóstolos. Na realidade, na Almeida Revista e Corrigida dizia: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Tudo isso não representa uma certa institucionalização, ou seja, uma espécie de organização da igreja como sendo uma instituição? Um outro ponto a ser mencionado, quando os apóstolos foram lá e pediram para que fossem eleitos 7 diáconos para que pudessem servir as mesas. O que significa servir as mesas? Segundo nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja distribuía alimento para as pessoas que tinham necessidade. Ou seja, esses diáconos, eles foram eleitos pelo povo justamente para trabalhar na distribuição de alimentos para o povo. Isso não é, irmãos, isso não representa uma institucionalização da igreja? Outro ponto, os apóstolos elegeram os diáconos, ou pediram para que os diáconos fossem eleitos, por quê? Porque eles decidiram, porque eles precisavam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Por que eles precisavam se dedicar à oração e ao ministério da palavra? Porque eles representavam a liderança da igreja. Então nós vemos que nas entrelinhas ali do livro de Atos, nós vemos que a igreja já lá atrás já apresentava um certo nível de institucionalização, ou seja, de regras, de hierarquia, de liderança, de doutrina, de linha teológica, de linha doutrinária. Então nós vemos que a igreja desde lá do início já delineava uma institucionalização. Hoje o que acontece conosco é que no modelo que nós adotamos aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas precisam ter um CNPJ, precisa ter uma organização social, precisa ter ali documentos, ela precisa ser institucionalizada até por conta de exigência da lei. E pelo que nós vimos, isso não representa em nada nenhum tipo de erro ou nenhum tipo de pecado, de acordo com o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Assim, a igreja passou a ter um clero, ou seja, o clero seria uma administração, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la, como nós já mencionamos. Quem era o clero da igreja primitiva? Os apóstolos. Qual era o código doutrinário? Passou a ser para os judeus, inicialmente eram ali as leis de Moisés, depois para os gentios, aquelas 4 ordenanças ali de Tiago, que foi definido ali no concílio de Atos 15, e depois a formação da base doutrinária através ali das cartas, das epístolas de Paulo, tem a epístola aos Hebreus, enfim, toda a parte do Novo Testamento que veio estruturar toda a parte doutrinária da nossa igreja. Então percebam que nós encontramos tudo o que os contrários ao sistema, né, aqueles que estão em desacordo com o sistema, eles combatem, mas nós encontramos todas essas questões na própria Bíblia Sagrada, na própria vida da igreja primitiva. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Na realidade, meus irmãos, podemos considerar esse tipo de pensamento, né, nada de regras, sermões ou muito menos organização institucional, como sendo uma espécie de anarquia espiritual. As pessoas
desejam ter liberdade de fazer o que quiserem. Porém, a Bíblia não nos dá essa, abre aspas, essa liberdade, porque, conforme já mencionamos, a Bíblia estabeleceu os dons ministeriais, ou o Senhor Jesus Cristo distribuiu os dons ministeriais para que aqueles que os receberam, aqueles que receberam este dom ministerial, possam trabalhar na formação de outras pessoas. Então, não existe essa questão, dentro daquilo que entendemos na Bíblia Sagrada, não existe essa questão de uma liberdade para se fazer o que quiser, não. As pessoas, elas precisam se enquadrar naquilo que a Bíblia está dizendo. Aceitou a Cristo como Salvador, precisa agora ser discipulado, precisa agora passar pelo processo de santificação, de ensinamento, né, de aprendizado da palavra de Deus, e vai crescendo e vai se alimentando com a palavra de Deus sob supervisão, tendo a ajuda de alguém, tendo o apoio do ministério da igreja, tendo o apoio de outras pessoas que são idôneas, que ajudam este novo convertido no seu crescimento, até que a pessoa atinja a maturidade. Não existe essa questão de liberdade, né, sem regras, sem sermões e muito menos organização institucional. Isso aqui está nos parecendo muito mais como uma anarquia espiritual, um pensamento de se ter completa liberdade para se fazer o que quiser, que, pelo que nós vemos na Bíblia Sagrada, está completamente fora do propósito de Deus para nós. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que nos convém é justamente atender aos mandamentos de Deus, obedecer aquilo que está determinado na Bíblia Sagrada e nós buscarmos servir a Deus com o coração limpo, com o coração sincero, com o coração cheio de amor, buscando crescimento espiritual, crescimento na comunhão com os irmãos, crescimento na nossa comunhão com o Espírito Santo. Esse precisa ser o objetivo de vida de todo cristão, de todo aquele que se intitula salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como o templo, são inovações deste cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. Queridos irmãos, quando olhamos para o livro de Atos, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo pregava nas sinagogas, ou seja, pregava nos locais designados para reuniões. As sinagogas, tudo bem, eram para os judeus, e o Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério pregando nas sinagogas, pregando pelas casas, pregando pelas cidades. Paulo foi a mesma coisa. Paulo, quando partiu ali nas suas viagens missionárias, ele chegava nas cidades, ele procurava sinagogas. Quando não tinha sinagogas, ele ia para onde tivesse gente e começava a pregar. Ou seja, a sinagoga, ou seja, esses locais eram locais apropriados para que o evangelho fosse ensinado, para que o evangelho fosse pregado. E um outro exemplo bíblico que nós encontramos foi Paulo, quando chegou em Éfeso, ele passou, se eu não me engano, 2 anos pregando nas estruturas de uma escola. E o que significa isso? Significa, meus irmãos, que realmente é necessário que nós tenhamos uma estrutura apropriada para a pregação, para o ensino da palavra de Deus e também para a adoração. Nós não podemos simplesmente negar essa necessidade. Congregar em uma lanchonete, congregar ali, como diz aqui, num café da esquina é suficiente, mas você vai reunir 40 pessoas num café da esquina? Você vai reunir 50 pessoas para ensinar a palavra numa lanchonete? Como que pode? Então, queridos, isso mostra que realmente nós precisamos de um espaço adequado para a adoração a Deus, para o ensino da palavra de Deus e também para a pregação do Evangelho. Tudo bem, você pode me dizer, mas a pregação do Evangelho precisa ser fora da igreja. Concordo também, precisamos pregar o Evangelho fora da igreja, mas também precisamos pregar o Evangelho para os cristãos. Não apenas ensinar, mas também pregar. A pregação e o ensino são 2 lados da mesma moeda. Precisa haver pregação e precisa haver ensino. E essa pregação e principalmente o ensino só é eficaz ou só alcança a sua eficácia quando ele é feito num local apropriado para isso. Imagina você tentando ensinar a Bíblia para alguém dentro de uma lanchonete. Alguém liga um som, aquele barulho gigantesco, aquele ambiente meio que contaminado com bebida, enfim.
Percebam a dificuldade. E já dentro de um templo, dentro de uma igreja, vamos dizer assim, de um prédio que nós chamamos de igreja local, que nós chamamos de templo, o ensino da palavra de Deus é muito favorecido ali, porque o ambiente é propício para isso. Então não vemos, irmãos, motivo ou razão para se combater a questão de se ter um local apropriado para adoração, para pregação e também para o ensino da palavra de Deus. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica, contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Neste contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Aqui o comentarista menciona, que ali na igreja primitiva, justamente os cristãos, eles se reuniam. Basicamente, a Bíblia fala que eles estavam ali no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um local ali dentro do templo em Jerusalém, na realidade fora, no pátio do templo de Jerusalém, onde ali os cristãos se reuniam. Mas depois, quando eles começaram a ser perseguidos, depois da morte de Estevão, eles começaram a se dispersar por todas as nações, fugindo ali da perseguição em Jerusalém. Então eles foram para Judéia, foram para Samaria, foram até os confins da terra, espalhados ali. Ou seja, neste contexto inicial, principalmente depois dessa perseguição, não dava para se ter templo, não dava para se ter ou para se formar, vamos construir aqui um templo da igreja evangélica. Não, eles estavam andando, eles estavam fugindo, eles estavam em movimento. E neste modelo, o que funcionava, como disse o nosso comentarista, era justamente o culto nas casas. Porém, quando a igreja começou a se estabelecer, naturalmente era necessário se buscar um lugar grande, um lugar maior para receber todos esses crentes, justamente na adoração, no ensino e na pregação da palavra de Deus. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Realmente, o que há de mal nisso? Conforme eu mencionei, um local apropriado para pregação, adoração e ensino da palavra é imprescindível para que haja realmente a eficácia no ensino, na pregação e, por que não dizer, também na adoração. Tudo bem, podemos adorar a Deus em qualquer lugar, como o Senhor Jesus Cristo disse ali para a mulher samaritana, que não é nem em Jerusalém, nem naquele monte de Samaria, mas era adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas nós temos que concordar, meus irmãos, que quando o ambiente está propício, até a nossa adoração é melhor, até a nossa adoração é de uma qualidade melhor para a glória do nome do Senhor. Então, um local apropriado para adoração, para ensino e para pregação da palavra de Deus é imprescindível para a igreja, para que possamos realizar para o Senhor algo a contento, algo de qualidade. Subtópico 2, o ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igrejas são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Já mencionamos isso, irmãos, há pouco. Desde a igreja primitiva, sempre houve liderança na igreja. Falar que isso não é necessário, a pessoa está completamente equivocada na sua interpretação do modelo bíblico para a igreja de hoje. Sempre precisa haver liderança, sempre precisa haver hierarquia ministerial. Nem que seja apenas um líder e todos os outros liderados. É necessário que haja essa liderança, é necessário que haja essa hierarquia na igreja, porque se não houver, aquela igreja não prospera, não consegue caminhar, não consegue avançar em um objetivo comum, em uma linha, de um objetivo, de prioridades, de alvos a serem alcançados. É necessário que haja liderança. Sem liderança, só temos prejuízo. Inclusive, se eu não me engano, até o próprio Salomão diz, sem uma sábia direção, o povo cai. Ou seja, nós precisamos de líderes. Todo o ajuntamento de pessoas precisa ter uma liderança. E na igreja não é diferente. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma e muito menos qualquer estrutura clerical.
Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança nenhuma. Na realidade, meus irmãos, vamos ver o que diz o escritor aos Hebreus, na sua Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, na Nova Versão Transformadora. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Vejam aqui, é muito claro. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. Se aqui o escritor aos Hebreus está dizendo para nós obedecermos os líderes, significa que há hierarquia, há uma estrutura que o comentarista chama aqui de estrutura clerical, uma estrutura administrativa na igreja local, porque se há líderes, há liderados. Se há pastores, é porque há ovelhas. Então percebam que não há como nós fugirmos, meus irmãos, dessa estrutura que o comentarista chama de clerical. Existe essa estrutura, é bíblica, é correta e é essa a estrutura que nós, como igreja local, seguimos. E não há nada de errado nisso, pois, conforme nós lemos, vamos dizer assim, é uma ocorrência clara na Escritura Sagrada. Precisa haver liderança. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda a estrutura arquitetônica para a igreja, não aceita que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Essa questão de não aceitar alguém que que esteja numa posição de autoridade sobre ele, isso significa, meus irmãos, insubordinação, ou seja, isso significa que a pessoa não tem a humildade de se submeter a lideranças. Essa pessoa que pensa dessa forma tem, no mínimo, aí algum problema de caráter, algum problema de entendimento das Escrituras Sagradas, porque a própria Bíblia nos orienta aqui. A humildade precisa ser a primeira das características que nós precisamos desenvolver. Precisamos considerar os outros superiores a nós, precisamos nos humilhar, precisamos ter condição, de termos uma vida humilde, não querermos ser maiores do que ninguém, aceitarmos as lideranças, principalmente aquelas colocadas por Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos irmãos, quem não aceita que tem alguém com um nível de autoridade sobre ele, essa pessoa precisa rever os seus conhecimentos da Bíblia Sagrada, rever os seus conhecimentos da Palavra de Deus, porque está completamente fora do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Chegamos agora ao tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária. Subtópico 1, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Aqui, meus irmãos, conforme já mencionamos há pouco, essa definição dada pelo comentarista é justamente da igreja que nós chamamos de igreja invisível, daquela igreja formada por todos os cristãos vivos em todo o mundo, todos os cristãos salvos, todos os cristãos salvos, todos os salvos de todos os povos, raças, línguas e nações em todo o mundo, aqueles que estão vivos. Esses são os que formam hoje a igreja local, a igreja espiritual de Cristo. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe a parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Realmente, a igreja invisível de Cristo, queridos irmãos, ela não está sujeita, como o comentarista mencionou aqui, a estatutos, templos ou qualquer estrutura, tanto social quanto governamental humana. Então, a igreja invisível de Cristo está acima de tudo isso. Ela está acima, por exemplo, dos estatutos da Assembleia de Deus, dos estatutos ali da Igreja Batista, dos estatutos da Igreja Presbiteriana. A igreja invisível está acima de tudo isso porque ela é a igreja invisível de Cristo.
Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Aqui o comentarista já está falando da igreja local, da igreja visível, das instituições formadas, conforme eu mencionei, da qual, ou entre as quais a Assembleia de Deus, nossa igreja, faz parte. Então, o comentarista menciona aqui claramente que a igreja invisível não tem nada disso, mas nós, como igreja visível, como igreja local, como igreja instituída ou institucionalizada, nós, na realidade, até precisamos ter todas essas coisas. Um templo onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para aprender a palavra e para pregar a palavra, enfim, as regras, o clero, tudo isso é normal. Tudo isso é necessário, como nós já mencionamos anteriormente, e os críticos do sistema se colocam contra todas essas coisas. E o comentarista aqui nos dá vamos dizer assim, uma razão, né? Nos dá um motivo para isso, quando ele menciona, né, que provavelmente esses críticos dos sistemas não gostam das igrejas locais porque são insubmissos, ou seja, eles não gostam de se submeter a ninguém, eles não têm a humildade suficiente ou necessária para estar submisso, por exemplo, a um pastor, submisso, por exemplo, a um sistema ou a um credo religioso, aquilo, por exemplo, que a Assembleia de Deus crê, a linha doutrinária que a Assembleia de Deus defende. Essas pessoas, elas não conseguem estar submissas a esse tipo de coisa, ou seja, segundo o comentarista mencionou, elas praticam a insubmissão, elas não querem estar sujeitas a homem algum. E essa posição contraria claramente aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Nós temos que estar submissos. Nós temos que estar submissos à nossa liderança espiritual, que como nós lemos lá em Hebreus 13, esses pastores, eles estão ali para cuidar das nossas almas e eles prestarão contas destas almas perante o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos obedecer os pastores porque eles estão velando pelas nossas almas. Isso é uma mostra clara da necessidade de submissão, ou seja, de obedecer ao ministério da igreja. Subtópico 2, uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que quando há reunião de pessoas, existe a necessidade de se criar regras, de se criar normas, de se criar jeitos de se conduzir as coisas. Não há como reunir pessoas sem que hajam regras. E quando se fala de reunir pessoas para adorar a Deus, ainda precisamos de mais regras, ainda precisamos de mais direcionamento, principalmente no que diz a Bíblia Sagrada. Então, acreditar que a igreja pode, vamos dizer assim, uma reunião de cristãos pode estar sem organização, sem um direcionamento, sem regras a serem seguidas, isso é uma utopia, isso é, vamos dizer assim, é algo impensável, inconcebível, porque isso se tornaria uma bagunça completa, porque não há regra, não há diretriz, não há determinação do que se pode, o que se não pode fazer, isso viraria uma completa bagunça essa reunião. Então percebam que os pontos defendidos pelos críticos do sistema eclesiástico estão completamente fora até daquilo que a gente pode, vamos dizer assim, raciocinar. Como que um grupo de pessoas vai se reunir sem nenhum tipo de norma, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, de uma forma de se conduzir. Quem fala? Quem fala primeiro? Ou quando todo mundo fala, aquela bagunça generalizada, quem vai ensinar, quem vai pregar, como que vão funcionar as coisas? É preciso um mínimo de organização, é preciso um mínimo de normatização para que uma reunião com mais de 3, 4 pessoas possa ter sucesso. No mínimo, um mínimo de organização é necessário, queridos. Então vocês percebam que esse posicionamento dos críticos do sistema não tem muita fundamentação, principalmente naquilo que a Bíblia menciona como o correto.
A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía um código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente da maneira que queria, conforme nós já mencionamos. Os discípulos viviam no quê? Eles seguiam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia um direcionamento para tudo isso. Aí depois o comentarista menciona aqui a respeito da estrutura da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, era o quê? Toda a estrutura que o comentarista chama aqui de clerical, era toda a estrutura administrativa da igreja que já havia ali no Antigo Testamento, ou seja, todo esse posicionamento que não havia direção, não havia clero defendido pelos críticos do sistema, cai por terra, porque a Bíblia tem vários versículos que afirmam sobre essa questão. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva em Atos 15, como nós mencionamos, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia, conforme nós já mencionamos. O direcionamento, as regras são necessárias para toda organização, para todo grupo de pessoas. Para todo grupo de pessoas, todas as pessoas, quando há a reunião de um grupo de pessoas, as regras são necessárias. É necessário se estabelecer uma liderança, é necessário que regras sejam estabelecidas, é necessário que as regras, vamos dizer assim, como as pessoas devem se conduzir, tudo isso é necessário que aconteça quando há pessoas se reunindo. Fora isso, como o comentarista mencionou, pensar que reunião de pessoas pode acontecer sem que haja isso, conforme o comentarista mencionou, além de ser um mito, também é uma heresia. Chegamos agora ao tópico 3, a importância e a necessidade da igreja. Subtópico 1, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como o seu cabeça. Aqui, meus irmãos, temos duas situações a serem consideradas. Quando falamos da igreja espiritual de Cristo, esta família de Deus é composta por todos os salvos em Cristo Jesus que fazem parte da igreja invisível. Todos aqueles que realmente se converteram, se arrependeram, aceitaram a Cristo como seu Salvador e passaram pelo novo nascimento, todas essas pessoas, elas passam a fazer parte da família de Deus. Mas aí é importante nós lembrarmos que esta família está se referindo à igreja invisível de Cristo. Vamos ler esse texto que é apontado pelo comentarista, Efésios capítulo 2, versículo 19, na Almeida Revista e Corrigida. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Paulo mencionando aqui claramente que os salvos em Cristo Jesus fazem parte da família de Deus. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Aqui o comentarista já faz vamos dizer assim, vamos pensar da seguinte forma. A igreja local, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, ela tem dentro dela pessoas que fazem parte da família de Deus, porque são pessoas que fazem parte da igreja invisível de Cristo. Porém, dentro da nossa igreja, de todas as igrejas, existem pessoas ali que não fazem parte da igreja invisível. Pessoas que estão no nosso meio, mas não são salvas. E se as pessoas não são salvas, elas não fazem parte da igreja invisível, não fazem parte da família de Deus. Porém, queridos irmãos, agora, tomando isso que o comentarista mencionou, podemos considerar, entre aspas, que os membros da igreja local também fazem parte de uma grande família. Mas esta família, que fique claro, é formada pelas
pelas famílias ali da igreja local. Essa grande família, ela representa a igreja local, ela não representa a igreja invisível de Cristo, porque conforme eu mencionei, dentro da igreja local existem as pessoas que são salvas e as pessoas que ainda não são salvas. Os que são salvos fazem parte da família de Deus porque fazem parte da igreja invisível. Os que não são salvos fazem parte apenas da igreja local. Fazem parte apenas da Assembleia de Deus, fazem parte apenas da Presbiteriana, da Batista, da Deus é Amor, fazem parte apenas da igreja local. Mas aqui vamos considerar que nessa igreja local, os membros dessa igreja local também podem ser considerados uma família que se intitula cristã. Então que fique claro essa diferença, essa diferenciação. Não são todos aqueles que estão na igreja local que fazem parte da igreja invisível de Cristo. Ou seja, que fazem parte da família de Deus. E dentro dessa igreja local, nós temos ali, então, representados, institucionalizado, a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, onde temos regras, onde temos o nosso credo, onde temos a hierarquia clerical, e que podemos chamar de hierarquia ministerial. Tudo isso é necessário justamente para promover o crescimento daqueles cristãos que estão ali servindo a Deus na igreja local. E conforme já mencionamos, existe a pessoa do ministério, do pastor e do ministério, aos quais todos os cristãos que servem ali precisam se submeter, precisam obedecer até por orientação, por mandamento da própria Bíblia Sagrada. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Cristo Jesus como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. Aqui, meus irmãos, é importante nós nos lembrarmos que em várias partes do Novo Testamento, nós encontramos o incentivo ou textos bíblicos tratando das reuniões dos cristãos. Por exemplo, Paulo lá em 1 Coríntios 14, versículo, se eu não me engano, 26, ele trata ali da liturgia do culto. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas e tem interpretação. Paulo estabeleceu, por exemplo, uma liturgia para quando os cristãos se reunissem. Mas quando é que os cristãos se reuniam? Justamente para adorar a Deus, para pregar a palavra, para estudar a palavra. Outra situação do próprio Paulo, quando Paulo ensina a respeito ali da Santa Ceia, quando os crentes se reuniam ali para participar da Santa Ceia. Mais uma outra reunião determinada pela própria igreja. Então percebam que o fato de nós nos reunirmos como igreja é uma grande necessidade, até há uma expectativa bíblica que nós realmente nos reunamos para adorar a Deus, para participar da comunhão, para glorificar ao Senhor, para participar da Santa Ceia. Há essa necessidade. Biblicamente falando, nós encontramos claramente, conforme eu mencionei, 1 Coríntios 14, 26, Paulo traçando a liturgia do culto, quando vos reunis, ou seja, durante o culto. Paulo mencionando sobre a Santa Ceia, também no que diz respeito às reuniões. Ou seja, isso nos deixa claro, nos mostra claramente que a igreja realmente precisa se reunir. E essa reunião se dá normalmente durante os cultos de adoração ao Senhor, os cultos evangelísticos e também os cultos de ensino da palavra de Deus. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Aqui, mais uma vez, o comentarista está apontando para a questão da família na igreja local. Realmente, conforme já mencionamos lá atrás, meus irmãos, nas relações humanas sempre nós vamos enfrentar dificuldades, sempre nós vamos enfrentar problemas, porque nós somos humanos, somos pecadores. Mas quando nós entendemos, quando nós compreendemos que nós, como cristãos, precisamos exercer duas virtudes principais, paciência e perdão, nós precisamos exercer essas relações, essas virtudes principais ou muito importantes durante as nossas relações na igreja. Teremos paciência e também estarmos dispostos a liberar perdão, porque na relação entre pecadores,
Normalmente as pessoas saem machucadas, as pessoas machucam e são machucadas, as pessoas decepcionam e são decepcionadas, porque esse é o normal nas nossas vidas, né, como pecadores. E por isso que no relacionamento dentro da igreja nós precisamos de paciência e estarmos dispostos a liberar perdão. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir manter e desenvolver uma comunhão sadia, uma comunhão interessante com muitos irmãos na igreja local. Porém, se nós não tivermos paciência e realmente não quisermos, vamos dizer assim, não estarmos dispostos a liberar perdão, a perdoar as pessoas que nos ofendem, infelizmente, realmente a nossa vida em comunidade vai ser muito, muito difícil. Uma comparação interessante, por exemplo, é quando nós olhamos para a família. Pense na família, um casal, né, o pai, a mãe e 3 filhos. Pensem no convívio dentro dessa família. A necessidade do perdão e a necessidade da paciência é muito grande em todos os componentes daquela família. Não importa se é o pai, se é a mãe ou um dos 3 filhos. Todos precisam desenvolver o perdão e precisam também desenvolver a paciência, porque se não há família perfeita, como não há, muito menos haverá uma igreja perfeita. Então nós precisamos ter ciência dessa questão, precisamos de paciência e precisamos estar dispostos a perdoar. E por que não dizer, né? Demonstrar o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelos outros irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós seremos conhecidos pelo mundo quando nos amarmos uns aos outros. Amar pessoas perfeitas, irmãos, é muito fácil. Porém, não existe pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis no sentido de ainda estamos na carne, ainda estamos sob influência do pecado, ainda estamos sob influência do pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: nós fomos perdoados, mas estamos lutando todos os dias contra o pecado que habita em nós. E esse pecado que habita em nós muitas vezes nos leva a machucar as pessoas. Muitas vezes nos leva a desprezar as pessoas. Muitas vezes nos leva a decepcionar as pessoas. Então percebam que nós precisamos realmente, todos os dias, permitir que o amor de Deus flua do nosso coração em relação às outras pessoas e também nos permitirmos, né, perdoar e também ter bastante paciência com as outras pessoas, que, pelo que a Bíblia Sagrada menciona, é a longanimidade, ou seja, paciência é a longanimidade, conforme nós vemos no linguajar bíblico. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. Esse, meus irmãos, é um dos objetivos do discipulado: ajudar os nossos irmãos novos convertidos a refletir cada dia mais a glória de Cristo em suas vidas e também desenvolver a comunhão com os outros irmãos. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Este, meus irmãos, é o grande desafio da liderança de todas as igrejas. Trabalhar, orar e ser um exemplo para que este ambiente, como disse o comentarista aqui, né, de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo seja estabelecido na igreja. Essas características mencionadas pelo comentarista, elas não acontecem naturalmente, elas precisam ser desenvolvidas através da ação da liderança, através do exemplo da liderança. Porque se não tiver um direcionamento e principalmente uma vida de exemplo da liderança, nada disso consegue ser desenvolvido dentro da igreja local. A maioria das coisas, irmãos, que acontece dentro da igreja local, normalmente é através do exemplo de vida do ministério, exemplo de vida daqueles que estão à frente do trabalho, não apenas do pastor, mas de todos aqueles que fazem parte do ministério da igreja. Quando há bons exemplos vindo do ministério, esses exemplos eles contaminam, não vou dizer contaminar no sentido pejorativo, mas eles influenciam a igreja, os membros da igreja, a caminharem, a seguirem naquele mesmo caminho. Porém, o inverso também é verdadeiro. Quando o ministério dá mau exemplo, normalmente a igreja também acompanha estes maus exemplos. Subtópico 2, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim esta família foi criada,
para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. E aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos ou sabermos que essa multiforme sabedoria de Deus mencionada pelo comentarista, ela só é manifestada justamente quando a igreja está reunida. E por que eu digo isso? Justamente porque quando a igreja está reunida é que os dons do Espírito Santo, é que o Espírito Santo se manifesta através dos dons espirituais no meio dos cristãos. E essa manifestação promove crescimento, essa manifestação promove até conversão, exortação. Essa manifestação do Espírito Santo realiza maravilhas no coração de cada um dos cristãos e revelam no mundo espiritual justamente a multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria essa demonstrada através da ação na vida dos cristãos, através das decisões tomadas, através das escolhas feitas e principalmente através daquilo que Deus realiza através da vida de cada cristão cheio do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa que normalmente só se manifesta quando a igreja está reunida. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Aqui, eu não sei exatamente se o comentarista está falando da igreja invisível ou da igreja visível, da igreja local. O certo é que a igreja invisível realmente recebeu a incumbência de pregar o evangelho, de testificar a respeito daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Como disse os apóstolos ali diante do Sinédrio, nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, ou seja, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós temos a necessidade de proclamar, de falar, de compartilhar com outras pessoas. E essa família, conforme mencionei, não dá muito para saber se o comentarista está mencionando sobre a família formada pelos cristãos na igreja invisível ou se a família considerada no que diz respeito ao âmbito, né, da igreja local, por exemplo, da Assembleia de Deus. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Realmente, todos nós temos a incumbência de pregar o evangelho, de testemunhar, de no mínimo testemunhar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. Se nós não temos condição de evangelizar no sentido de falar teologicamente com as pessoas, nós podemos falar de Cristo através das nossas experiências pessoais, aquilo que nós temos vivido com Cristo, aquilo que nós temos recebido da parte de Cristo, as vitórias, as virtudes, vamos dizer assim, as respostas de oração, a experiência que nós temos adquirido andando e caminhando com Cristo todos os dias. Todo cristão sempre tem algo para dividir com aquele que não é cristão, da sua experiência com Cristo Jesus. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação, como já temos falado durante todo esse trimestre. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Aqui realmente há necessidade da evangelização. O templo é importante para a adoração, para o ensino da palavra e para a pregação da palavra. Mas nós, como igreja, precisamos ir onde estão as almas. Se as almas não vão para a igreja, nós temos que buscar, nós temos que ir onde estão as almas. E como o comentarista mencionou aqui, não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Precisamos sair e ir ao encontro das almas que ainda não conhecem a Cristo. Queridos, estamos chegando ao final da lição, vamos então para a conclusão. Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem em relação à igreja. Além de acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus, Cristo, e cumprir a missão para a qual ele nos chamou.
Essa lição foi bastante extensa, bastante longa, mas acredito que tenha sido bastante proveitosa. Muito obrigado pelo seu apoio, por tudo aquilo que cada irmão tem feito pelo nosso humilde trabalho. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 10. Graça e paz, que Deus vos abençoe.